Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena, e esse é mais um daqueles videocasts que não lidam com cinema. É um podcast sobre política. Então, se política é um assunto que não te interessa, ou se o que eu tenho a dizer sobre política não te interessa, tudo bem, até o próximo videocast. Para quem ficou, bom, eu não preciso nem dizer que o país está passando por uma situação que, enfim, todo mundo está acompanhando. Manifestações nas ruas, manifestações inclusive pacíficas e com alguns atos pontuais de violência, a PM reprimindo de uma maneira absurdamente brutal e inaceitável, criando uma situação, ou pelo menos um cenário, ou uma forte impressão de instabilidade política que é muito preocupante. Então, eu pensei em comentar rapidinho algumas questões em relação a isso. Quem me acompanha no Twitter, no blog, no Facebook, sabe já que eu tenho me posicionado em relação a isso. Eu me posicionei de maneira tangencial sobre o assunto no videocast sobre o Guerra Mundial Z, Não Resisti. Mas enfim, só para situar um pouco, eu tenho particularmente, a minha família, não só eu, mas a minha família inteira, minha mãe, meus tios, um histórico de não só de apoiar manifestações políticas, mas de participar ativamente. Eu fui um dos líderes do Fora Collor 92, do movimento secundarista. Na época eu estava no segundo grau, não sou tão velho assim. Meus tios, minha mãe participaram da luta contra a ditadura. Então é claro que manifestações populares são algo que me tocam profundamente. Eu fico extremamente emocionado. Eu fui na manifestação do dia 15 de junho em Belo Horizonte, caminhei ao lado dos manifestantes, me emocionei com a manifestação. Aliás, 2 dias antes, quando teve a manifestação em São Paulo, que a PM reprimiu pesadamente os manifestantes, quando a grande mídia, a Veja, Folha de São Paulo, Estadão, estavam não só antes pedindo porrada por parte dos PMs, dizendo que a PM deveria reprimir, mas depois condenando os manifestantes, chamando a Veja, chegou a chamar de Marcha dos Vândalos, eu já escrevi um post imenso defendendo os manifestantes, atacando a polícia e mostrando a importância das manifestações. Pois bem, aí 2 dias depois eu fui na manifestação em BH e coloquei algumas coisas que haviam me preocupado, entre elas o fato de que eu vi uma manifestação extremamente difusa, sem foco. E uma coisa que eu apontei nesse texto, do dia 15, é que uma manifestação sem foco, sem ideologia, sem centro, é uma manifestação, é um movimento que tem uma grande facilidade de ser cooptado por movimentos que representam, por ideologias que representam, inclusive, o oposto daquilo que ela está manifestando. Inclusive algumas pessoas disseram, não, é impossível uma manifestação com ideias de esquerda ser cooptada pela direita. Pois bem, foi isso que nós vimos na semana seguinte. Exatamente isso. A mídia de direita, que antes condenava o movimento, misteriosamente passou a abraçar o movimento. E os veteranos de esquerda, que imediatamente apoiaram o movimento, começaram a se afastar, foram na direção oposta. Por que isso acontece? Eu acho que só isso já deveria levar os manifestantes a pensar um pouquinho. Por que o pessoal da esquerda se afastou e o pessoal da direita se aproximou? É uma estratégia muito antiga, muito óbvia e muito eficiente por parte da direita. Movimentos que não têm um centro ideológico, e como eu falei no Twitter, ideologia não é palavrão. Um rapaz contestou dizendo, não, mas ideologia é uma palavra anacrônica. Eu não entendo como ideologia pode ser uma palavra anacrônica. A ideologia é algo fundamental em qualquer movimento, mesmo movimentos horizontais como esse que nós estamos vendo por aí. O problema disso, de ser um movimento tão sem foco, e eu depois, quando eu estive em São Paulo na semana seguinte, me espantava eu ver, por exemplo, na mesma passeata, cartazes exigindo uma diminuição do preço das passagens, ou até mesmo passe livre, e na mesma passeata, cartazes pedindo estado mínimo. Como é que você pode querer as duas coisas? Como é que uma passeata pode querer abraçar duas coisas tão contraditórias? Estado mínimo e ao mesmo tempo passe livre ou redução nos preços que seria subsidiado pelo governo. Então, esse é um problema de um movimento sem foco. Não é uma questão de idade, como alguns falaram. Você está vendo de uma maneira muito velha como é que os movimentos funcionam. Nas redes sociais é assim. Não é questão de ser velho ou ser novo. É uma questão de ser eficiente ou não. Para que vocês... É óbvio, o foco do movimento, a única plataforma central do movimento, aquela que era identificada como a causa principal do movimento, foi atendida. Foi a redução das passagens em São Paulo. Por quê? Porque precisa ter um foco. Quando você dispara para todos os lados, fica confuso. E aí é isso que a mídia tem feito, a velha mídia de direita que tem tentado cooptar os manifestantes. Eles focam naqueles manifestantes que estão ali pela balada, pelo modismo, e tem muito disso, não adianta falar que não, tem muito disso. Aliás, eu me arriscaria a dizer que a grande massa que está nessas manifestações
estão lá sem saber o que eles estão querendo fazer direito. Tem um pequeno núcleo que inclusive tem até experiência em manifestações, que sabe o que está fazendo, o resto é massa de manobra. A gente vê isso nos cartazes. Esses slogans genéricos de queremos um fim à corrupção, queremos um fim à corrupção, por ser muito genérico, eles são pouco eficientes. Eu quero o fim da corrupção, todo mundo quer o fim da corrupção. Agora, vocês vão marchar até quando? Eu digo isso a vocês, para quem carrega esse tipo de slogan. Vão marchar até quando pedindo o fim da corrupção? Até a corrupção acabar? Vocês vão marchar o resto da vida. Vocês têm que ter plataformas, têm que ter objetivos, têm que ter demandas específicas. Por exemplo, reforma política. Pode ser mais específico que isso, dentro da reforma política, financiamento público de campanha. Se você tem uma plataforma específica, fica mais fácil atender. Quando a Dilma foi à televisão e disse eu vou me encontrar com os líderes, eu me questionei, que líderes? Com que líderes ela vai encontrar se o movimento não tem líderes? Que é uma outra coisa que incomoda profundamente. Quando de repente os próprios manifestantes pedem a saída de partidos ou de pessoas que fazem parte de movimentos sociais que já faziam parte da manifestação antes mesmo dessa começar. Movimento pelos direitos negros, pelos direitos indígenas, pelos movimentos gays, pelos direitos das mulheres, foram expulsos do movimento. E aí depois vem os mesmos manifestantes e querem convocar, por exemplo, uma greve geral para o dia 1º de julho. Como você convoca uma greve geral se você expulsou os sindicatos e os partidos da manifestação? Isso indica... eu não estou chorando, eu estou com um pouco de alergia, tá? Eu sou chorão, mas não tanto assim. Isso indica um grande desconhecimento de como funciona a política. Quer dizer, sou contra a política, nenhum partido me representa. Isso não é objetivo e não é factível. Porque você ainda assim vive numa democracia e democracia não funciona sem partidos. Então nenhum partido me representa, você tem duas opções. Ou você ignora completamente a política, ou você encontra um partido que passa a te representar. Ou no extremo funde um partido, já que o Brasil já é um país com excesso de partidos, enfim. Então o que eu quero dizer é que as manifestações, elas são bem-vindas, elas são mais que bem-vindas, elas são necessárias. Mas elas devem ter um foco. E ter um foco não é um pecado, não é vender, como muita gente acusou depois do movimento Passe Livre de ter se vendido porque as reivindicações deles foram atendidas. Isso é um absurdo. E é preciso estudar, é preciso ler. Recentemente, por exemplo, eu estava me posicionando radicalmente contra a PEC 37. E de repente eu me dei conta que eu nem havia lido o texto da proposta. Eu estava indo por ter lido as linhas gerais da PEC. Então eu li o texto, pedi no Twitter links pró e contra, li todos. Passei praticamente 24 horas lendo, não literalmente, né, mas passei horas e horas lendo todos os links que me enviaram. E aí eu percebi que eu estava errado. Do meu ponto de vista ideológico, de acordo com a minha visão de mundo, não estou dizendo isso para todo mundo, mas de acordo com a minha visão de mundo, eu tenho que me posicionar a favor da PEC 37. Contra a 33, sem dúvida nenhuma, mas a favor da PEC 37. Eu estava errado, eu tive que assumir, por ignorância. Todo mundo está sujeito a isso. Por ignorância eu havia tomado uma decisão errada de acordo com meus próprios princípios. Então, o que eu posso aconselhar, se é que me permite essa arrogância, para os jovens que estão nas manifestações, apanhando sem saber porquê, o que é mais triste, pelo menos apanhem sabendo porquê. Estude a história das passeatas, o que está acontecendo hoje de expulsar partidos, expulsar movimentos. Isso é algo que remete diretamente à situação do país nos momentos pré-golpe de 64. Inclusive, até quando o senador Cristóvão Buarque, querendo ganhar pontos com a manifestação, vai ao Senado e pede a abolição dos partidos políticos. Gente, isso é o ato institucional número 2. Isso é golpe militar, isso é pré-golpe. Não militar necessariamente, eu não tenho necessariamente um golpe militar, mas um golpe de Estado é perfeitamente possível, como aconteceu no Paraguai no ano passado. O que eu peço é que essa juventude tão cheia de vontade, de amor, de empolgação, e reencontrando o prazer de ir para as ruas lutar por um ideal, e que é lindo isso, é próprio da juventude, faz parte do DNA do jovem, não funcione como uma massa de manobra da velha mídia e da direita, que é isso que vocês estão fazendo. Não todos, mas a grande maioria. Então, se posicionar, estudar, encontrar uma proposta clara, ir para a rua atrás dessa proposta. Fim da corrupção não é uma proposta factível. Desculpe, não é uma proposta factível. O que você pode exigir que leve ao fim da corrupção? Isso é factível. Por isso, eu fiquei muito aliviado, por exemplo, quando hoje a Dilma anunciou um plebiscito. Porque eu acho que isso é uma forma de encontrar o centro da manifestação. Já que essa manifestação é tão multifacetada, então façamos um plebiscito para conseguir encontrar um centro, uma ideia em comum entre todas essas diversas facções. Eu acho que isso é uma solução perfeitamente viável e que realmente não havia nem me ocorrido essa solução. Eu estava meio desesperançoso justamente por não ver como é que poderíamos encontrar um centro no meio de todas essas demandas, inclusive contraditórias. Manifestar, pedir, exigir, demandar direitos é muito lindo, mas
procure certificar de que você está exigindo aquilo que você acredita. Não slogans genéricos que são vendidos pela mídia com propósitos claramente políticos de desestabilizar o país. E eu digo isso não para defender o partido X ou Y, mas para defender o país como um todo, porque o perigo de golpe numa situação como essa que a gente está caminhando, ele é real. Ele é real. É um momento delicado, que pode levar a uma coisa muito linda ou uma coisa muito terrível. Vai depender de você se posicionar, de você estudar, de você se preparar bem antes de sair das ruas. Eu sou otimista, eu acho que a maior parte das pessoas vai fazer isso. Um grande abraço e bons filmes.